Bem-vindos a mais uma live, que é um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz, situada à Rua Silva Jardim, número 503, no bairro do Macuco, na cidade de Santos. E nessa manhã queremos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de aprendermos um pouquinho mais sobre a sua palavra e, através desse conhecimento da palavra, sabermos como devemos andar nesse mundo, como caminharmos sem errar e sob a orientação de Deus. Ele já nos deu tudo. Na sua palavra tem ensinamento para todas as coisas. E é isso que nós vamos aprender hoje. Só que não podemos fazer nada sem Ele. E Ele nos ensinou, Jesus nos ensinou a orar. Ele deu um modelo de oração e Ele ensinou para o povo daquela época a chamar Deus de Pai. Pai. Pai, aquele que cuida, aquele que protege, aquele que está sempre buscando o nosso melhor. Então vamos orar ao nosso Pai, ao nosso papaizinho. Então, se você puder, feche seus olhos. Pai, santo é o teu nome, digno de toda honra e toda glória. Paizinho querido, aquele que já fez tudo por nós, rogamos nesse momento pela tua intervenção nas nossas vidas, que nos ajude a caminhar nesse mundo, dirigindo os nossos passos, os nossos pensamentos, purificando as nossas vidas dos maus pensamentos, nos ajudando a entender a sua boa, perfeita e agradável vontade. Ensina-nos, Senhor, a cada dia. Ajuda, Senhor, a cada um que vai ouvir essa mensagem. Prepara, Senhor, o terreno do seu coração, para que a palavra, como uma semente, caia e frutifique, Senhor. E que se transforme numa árvore que dê muitos, muitos, muitos frutos, Pai. Tantos que sirva para alimentar quem estiver ao redor. Abençoa cada um nesse momento, Senhor. É o meu rogo, meu pedido que é feito em nome de Jesus. Amém. Queridos, a mensagem de hoje tem como título rejeição. E o significado dessa palavra é resistir, desprezar, recusar algo ou alguém. E o oposto, o antônimo de rejeição é aceitação. Mas por que eu estou falando isso? Rejeição, como vocês viram, desprezar, recusar algo. No caso aqui, eu vou falar sobre recusar alguém. Vamos ler lá em 1 Samuel, no livro de 1 Samuel 8, mas eu separei somente um versículo, o versículo 7. O que está acontecendo aqui? Samuel, profeta Samuel, que foi preparado como profeta desde criança, foi ensinado no templo pelo profeta Eli, que ficou no lugar de Eli, porque os filhos de Eli não seguiram seus caminhos. Mas Samuel foi preparado para profeta de Israel. E através de Samuel, Israel foi sendo dirigido, foi tendo uma teocracia, uma direção diretamente de Deus, através do seu profeta. Então o que aconteceu? Samuel ficou velho. O tempo foi passando e ele envelheceu. Mas os seus filhos não eram como ele. Então o povo começou a ficar preocupado. Quem vai
dar sequência à direção física, né? No caso, alguém físico, que falasse a voz através dessa pessoa, Deus falasse, quem iria dar continuidade? E aí o povo de Israel começou a pedir um rei, porque os outros povos tinham reis. Eles queriam ser iguais aos povos ao redor deles. Mas Deus tinha separado esse povo para ele dirigir, para ele manifestar o seu poder. Mas esse povo rebelde insistia: queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. Aí aqui, quando você lê em 1 Samuel 8, do versículo 4 até o 22, você vai perceber o que um rei exigia do povo. E Deus queria poupar desse peso sobre esse povo. Mas não, eles queriam ser iguais. E veja só, e Samuel ficou muito triste. Se sentiu rejeitado. Aí Deus fala com ele no versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti. Antes, a mim me tem rejeitado, pois para eu não reinar sobre eles. Então Deus estava explicando para Samuel, para o profeta Samuel, que não era ele quem estava sendo rejeitado, mas o povo estava rejeitando a Deus. Como eu falei antes, uma teocracia. Era uma direção de Deus. Mas eles não queriam mais, eles queriam um rei. E Deus falou: tá bom, Samuel, faz o que eles estão pedindo. Eles vão ver o que é bom para tosse. O que é ter um rei. As consequências e o peso. Leiam, do 4 ao 22, vocês vão entender que ali eles teriam que servir a esse rei. As suas terras, parte das suas terras seriam para o rei. Os seus filhos teriam que servir ao rei. Era um peso que viria sobre o povo. Mas eles queriam. E assim foi feito. Eles rejeitaram a direção de Deus. Mas, por que eu estou falando de rejeição? A Bíblia, ela nos prepara para o final dos tempos. Ela vai falando, explicando tudo. E nós já estamos vendo nos dias atuais que tudo que se refere a Deus, a bons princípios, ao que é correto, está sendo rejeitado. O povo quer reis, influencers, quer doutrinações, menos ouvir a voz de Deus. Primeiro lugar, estão rejeitando a tudo que se chama Deus. E por consequência, começam a rejeitar o povo que segue a Deus. Que nos dias atuais se refere à igreja. A igreja universal. A todos quantos Deus chamou. Essa igreja está sendo rejeitada. Tudo o que se refere a Deus está sendo rejeitado. Agora vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse tema, rejeição. Jesus falou lá em Mateus 24, no versículo 9, o seguinte: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quando você entra no site Portas Abertas,
e você lê sobre a igreja perseguida, você percebe que isto está acontecendo. Aconteceu com os discípulos e está acontecendo com a igreja do Senhor nos dias de hoje. Para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Os cristãos ao redor do mundo, a igreja perseguida, tem sido incitada a negar Jesus, para não serem atormentados, para não serem torturados. Então, isso já está acontecendo. Mateus 5, de 10 a 12. Jesus já estava falando sobre isso. Bem-aventurados, isto é, muito felizes, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Percebam bem algumas palavras que eu vou voltar para a gente falar mais. Por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Então vamos ver esse versículo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Não são as pessoas que são perseguidas porque cometeram um crime, porque violaram leis. Não, é por causa da justiça. Bem-aventurados se injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. E não porque vocês erraram, mas as pessoas terão que mentir, falar algo que vocês não fizeram. Então, dentro dessa situação está o bom testemunho. Independente do que falarem mal de vocês, mentindo, vocês continuem fazendo o que é correto. Continuem seguindo a Cristo. Porque aqui fala, é o reino dos céus. É o vosso grande, o vosso galardão nos céus. Vocês terão prêmios. Mesmo que nessa vida vocês sofram, na vida eterna com Cristo, vocês serão consolados. Lembra do rico e do Lázaro? O rico refestelado, vivendo de boa, e Lázaro sofrendo. Muitas pessoas vão falar assim, você serve a esse Deus e está sempre aí, uma vidinha mais ou menos. Não. Se Deus quiser, Ele te dá bens. Se Ele não quiser, você tem o bem maior que é a presença dEle, te fazendo suportar as dificuldades, te dando o pão de cada dia, não deixando faltar nada do que é essencial. Então, fique firme, porque grande é o vosso galardão nos céus. Não se preocupe, porque muitas vezes Deus não te dá algumas coisas para que você não se perca. E você, tendo a porção diária, a porção de costume, você está ali na presença do Senhor, com humildade, com modéstia, buscando nele a força. E muitas vezes, se vem aquilo, a abastança, a coisa para mais, você pode cair nas futilidades, de perder o seu tempo com outras coisas e deixar de buscar a presença de Deus. Confie que Deus sabe o que é melhor para você. Agora vamos lá em Mateus 6, versículo 24, que Jesus diz:
Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui é uma personificação das riquezas. Então, você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir ao mundo e a Cristo. Aliás, a Bíblia fala que o mundo odeia a Cristo e odeia aqueles que servem a Cristo. Por isso o mundo vos persegue. Então, lá em Mateus 10, nós temos, Jesus foi falando tudo o que ia acontecer, mas os discípulos tinham dificuldade para entender aquilo. Então vamos lá, Mateus 6, versículo 24. Já foi dito, né? Mateus 10, versículo 16, 22 e depois 24 a 25. 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Vamos lá para o versículo 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Perseverança. Tem que ser firme. Não se deixe abater pela circunstância, pela dificuldade. Vá até o fim. Depois de 24 a 25. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. E aí? Aqui Jesus está avisando que por causa do nome dele, nós seríamos odiados pelo mundo. E no mundo aqui se refere às pessoas que não fazem o certo, que odeiam a luz, porque a luz revela o seu mau caminho, as suas más obras. Então, Jesus já estava falando dos seus discípulos tudo o que iria acontecer. E ali vamos lá, Mateus 17, do versículo 22 ao 23. Mateus 17, 22, 23. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem, ele mesmo, será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Jesus estava avisando o que ia acontecer, que ele iria ser entregue nas mãos de homens, que ele iria ser morto, mas que ele ressuscitaria. Mateus 20, 18 a 19. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus falou tudo o que ia acontecer, previamente. Então, o que nós entendemos aqui é que o sofrimento
seria necessário. Porque era necessário que Cristo morresse e derramasse seu sangue, porque era a única oferta possível para o perdão dos pecados da humanidade. Somente dessa forma. Então, não tenham medo do sofrimento. Jesus estava aqui declarando o que iria acontecer. Mas quando chegou o momento do sofrimento, lá no Getsêmani, ele pediu, era tanta dor, tanta perseguição, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Era muita dor. Ele estava carregando sobre si o pecado de toda a humanidade. Nós, seres carnais, não conseguimos entender tamanha dor. É impossível. Mas Jesus falou que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então, se no momento da rejeição, da perseguição, das injúrias, você se sentir fraco, Jesus deu um modelo aqui. Não é pecado você se sentir fraco, triste, abatido. Não é pecado. Mas ele deu a receita. Ele buscou ao Pai. Foi na fonte certa. E disse, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Ele buscou a presença do Pai, buscou a força do Pai e buscou a vontade do Pai. Essa é a receita quando vier a dor e o sofrimento. Vamos ver lá em Isaías 53, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isaías, muitos anos antes, profetizando a respeito de Jesus, desprezado, rejeitado. O título da nossa mensagem é Rejeição. O povo rejeitou a Deus, a liderança de Deus. Os homens rejeitaram o Cristo, a resposta de Deus para o pecado do mundo, a solução para que o homem pudesse voltar a ter comunhão com Deus, foi rejeitado pelos homens. Mas a todo aquele que buscar, que aceitar, ele está de braços abertos, esperando. João 17, versículo 14. Dei-lhes, Jesus falando com Deus, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Jesus deu a palavra de Deus. Você quer saber mais de Deus? Leia a Bíblia. A Bíblia, esse livro milagroso. Durante séculos tentaram destruir essa palavra. Queimavam, faziam fogueiras em praça pública, queimando. E ela continua sendo a literatura número 1 do mundo. Por mais que tentem, esse livro aqui é milagroso. É a palavra de Deus. Então leiam, porque esta palavra fala de Cristo. Do começo ao fim, fala de Jesus Cristo, que foi a solução para a humanidade. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. O mundo vai odiar
a todo aquele que busca Jesus. Porque o mundo jaz no maligno. E o maligno, ele sabe que perdeu a oportunidade de estar na presença de Deus, de usufruir das bênçãos celestiais. E ele tem ódio disso. Ódio. E ele tenta afastar o homem de todas as formas, porque ele sabe que se ele não tem mais esse acesso, ele não quer que ninguém mais tenha. Então ele vai atormentar. Mas Jesus fala, nós não somos do mundo. Nós somos separados para Deus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos temporariamente neste mundo. Mas nós somos cidadãos dos céus. A partir do momento que aceitamos o sacrifício perfeito, único de Jesus Cristo, que aceitamos que Ele morreu por nossos pecados, que nos arrependemos de todas as coisas erradas que fazemos e buscamos a santificação, que é um processo, é todo dia, é ir se lavando através da leitura da palavra, através da comunhão, através da conversa com Deus, através da oração, através de práticas como jejum, como tantas outras disciplinas espirituais que a Bíblia ensina. É um processo que vai nos limpando a cada dia. E precisamos da santificação para ver a Deus. Então se deixe tratar. João 17, 20. Olha o que Jesus fala. E não rogo somente por estes. Ele estava falando dos discípulos daquela época. E agora ele fala de nós. Mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Jesus estava orando por nós. Jesus aqui está falando com Deus a respeito de nós. Hoje, dia 6 de junho de 2023, Jesus estava falando de nós. E não rogo somente por estes, aqueles daquela época, no momento que ele estava ali, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Olha que coisa linda. Jesus estava orando por você, estava orando por mim. João 15, de 18 a 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Não temam a rejeição. Não temam. Se aquele coleguinha da escola te rejeita porque você não faz as mesmas coisas que ele, não tenha medo. Permaneça firme. Porque na hora do aperto, aquele amiguinho que faz coisas erradas, ele vai ficar fragilizado. E é o momento certo para você falar do amor de Jesus, do amor de Deus sobre a vida dele. Aquele colega de trabalho que está sempre fazendo coisas escusas, não muito próprias, você permaneça correto, mesmo que te rejeitem, que falem que você é bobo, que você é trouxa.
Não se importe com isso. Permaneça firme naquilo que é correto, naquilo que é justo. Porque a seu tempo a verdade vem à tona. E tudo que é errado vai ser descoberto. E você que pratica a coisa correta será exaltado no tempo certo. Não tema a rejeição. Faça o que é correto. Mesmo que aos olhos do mundo você seja taxado como retrógrado, como bobão, como sem senso, não tem problema. Se você está seguindo a palavra do Senhor, se mantenha firme. Se vier uma perseguição mais acirrada, se mantenha firme, porque é grande o vosso galardão nos céus. Não tema ser rejeitado. Aqui você ouviu várias vezes Jesus falando que o mundo o rejeitou e também vai rejeitar a todos que o seguem. Mas é grande o vosso galardão nos céus. Que Deus nos abençoe, que possamos ficar sempre firmes e sempre fiéis a Deus, seguindo a sua palavra, essa palavra milagrosa, que é fonte de bênção para todos que se deitam sobre ela, que procuram meditar, procuram se alimentar, porque essa palavra é alimento e te deixa forte e firme, principalmente na hora da luta. Que Deus abençoe o seu dia e dê graça e tenha misericórdia de nós. Amém.